Estamos aqui com o designer Kaique Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer. Kaique, muito obrigado por essa tua palavra aqui ao Divã Cultural. É um prazer, estamos aí para colaborar e sempre à frente. Kaique, eu queria que você dissesse aqui para a gente, para os nossos seguidores, como é que era a convivência tua com o teu bisavô, não só a convivência assim, de amigo, de bisneto, mas também a convivência profissional. Como é que isso tudo começou? Bom, eu fazia... Minha formação é desenho industrial, eu estava na ocasião lá na faculdade, na PUC, e fui trabalhar com o Sérgio Bernardes, por ocasião que a fundação abrigava o acervo dele também, e eu estava na ocasião fazendo um estágio na Fundação Oscar Niemeyer, e quando conheci, fui trabalhar com o Sérgio. 6 meses depois, meu avô, não sei se ciumado, mas me chamou para ajudá-lo. E a partir daí foi como é que eu... Está me fugindo a palavra? Houve um encontro, né? Foi uma cumplicidade profissional muito intensa e muito bacana. Formou-se ali uma sinergia, né? Uma sinergia muito forte. E a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, e não era por obrigação, era por prazer mesmo. Por amor ao trabalho. Por amor ao trabalho. Eu ali, não era nada, de repente estava trabalhando com Oscar Niemeyer, por mais que fosse meu avô, nós não tínhamos essa ligação familiar. Ele era uma pessoa pública, então a gente só se encontrava em Natal, aniversário. E foi a partir daí que eu comecei a conhecê-lo. E, assim, muito bacana. A gente fazia... Minha função era auxiliar ele na prancheta e fazer modelos volumétricos de forma mais expressa possível, sem acabamento, só para ele analisar a volumetria. Então passava as maquetes para o Gilberto, já com uma definição mais afinada. E aí era isso, era 2, 3 maquetes por dia, a gente mudava, alterava, ligava meia-noite para falar sobre um detalhe. Foi muito bacana. E isso, penso eu, te ajudou muito na profissão de designer, porque o designer é ali um primo bem próximo do arquiteto, né? Sem dúvida. Foi um método de trabalho que eu conhecia, porque eu já tinha algum contato com volumetria na faculdade, que era de projeto-produto, mas eu não tinha essa didática de botar as ideias no papel, desenhar, botar em escala, e depois fazer o modelo volumétrico, e mexer o modelo volumétrico, quando não agradava ainda. Foi muito Isso era importante, porque o Oscar, quando apresentava o projeto dele, era o croquis, né? Você tinha um memorial descritivo justificativo. A explicação necessária. Tinha o trabalho do Gilberto, da maquete e o Susequinde, né? Perfeito. Então eram os primeiros ali que entravam em cena, né? Depois... Era muito comum o calculista participar ali depois de uma pré-concepção já mais definida, chamava o calculista para ver se ele tinha alguma impossibilidade. Mas, em geral, meu avô já criava sabendo da viabilidade. Isso que o pessoal diz que ele desenhava e o engenheiro que se virava, não é muito bem assim, não. Agora, você como designer, você foi privilegiado porque você teve aí dentro da tua mente 2 escolas sensacionais, que foi do Sérgio Bernardes, né? E do gênio do Oscar Niemeyer. Como é que isso você pegou e misturou dentro da tua mente e veio surgir o designer Kaique? Eu atribuo, assim, a maior importância deles foi de abrir a cabeça para sair da caixa e experimentar o que não foi visto ainda, o que não, enfim, tentar, arriscar, ser ousado. Isso é uma coisa que eu acho que os dois deixaram para mim muito. Você, junto com o Oscar, você participou assim de que projetos que vocês estiveram juntos ali, trocando ideias? Praticamente todos. Na prancheta, mesmo os que foram desenvolvidos pelo Jair, pelo João, pelo Carlos Magalhães, enfim, pelo Cídio Silveira, que hoje é meu sócio, eu participei na prancheta da maioria, porque era assim, realmente era
braçal ali do dia a dia. Mas, pô, eu enfatizo o Museu do Paraná, que a gente teve muito afinco, muita dedicação, o Caminha Maia, teve Ravelo, teve Avilés na Espanha, são inúmeros. Teve o campanário da Nossa Senhora Aparecida, que foi já no finalzinho, mas muito interessante, um apuro da engenharia ali no campanário. Foram tantos que, assim, para lembrar de um ou outro é muito difícil, mas foram infinitos projetos que a gente... Eu me lembro, Kaique, que o Oscar, ele criou a fundação junto com a sua mãe, com a Ana Lúcia, e entregou a ela aí para comandar, né? A fundação, se eu não me engano, o primeiro presidente foi José Aparecido, né? Perfeito. De Oliveira. A fundação tinha um conselho ali bem de nome, quer dizer, começou com uma força. E você chegou a participar desse início da Fundação Oscar Niemeyer? Não, eu só participei como estagiário mesmo, assim, depois de criado. Mas foi muito interessante, foi onde eu tive assim, a real noção do valor que meu avô tinha para arquitetura e não só para arquitetura, mas para como pessoa, como humanista, né? Humanista. Como uma referência. Era um cara muito preocupado com as causas sociais, né? Muito preocupado em você não só dar o peixe, mas você ensinar a pescar, Perfeito. Você profissionalizar esse pessoal todo das comunidades aí para eles terem um lugar no mercado de trabalho. Dá oportunidade. Sim, dá oportunidade e para o cara poder crescer, né? Poder crescer dentro do métier dele. Você tinha papos com seu avô sobre isso, ou seja, sobre o Brasil, que a gente vê que não mudou muito nesses anos todos, né? A gente vê que veio a revolução tecnológica. Hoje em dia nós estamos aí no 5G, nós estamos falando de inteligência artificial, mas não sei se você concorda comigo, houve um decréscimo na parte social. O que você acha disso? Não, sem dúvida, assim, os políticos de hoje são diferentes dos políticos do passado. Eles pensam muito neles e poucos na sociedade. Todas as ações são pensando em ganhar algum benefício e não em fazer um projeto permanente para o futuro da sociedade. Mas eu tinha, assim, eu participava muito de papos com ele, mas com outras pessoas, porque quando eu estava com ele a gente estava mais para trabalhar e eu não sou uma pessoa de falar muito, então, mas estava ali sempre ligado nas opiniões, nas ideias. Como é que você vê, Kaique, você que trabalhou ali perto do Oscar durante muitos anos, a importância do Oscar, assim, não só para o Brasil, mas para o mundo, para as grandes escolas de arquitetura? Eu te pergunto isso porque eu estava fazendo Gama Filho, eu estava terminando, e na Gama Filho, assim, não se dava, essa é a minha opinião, né, muita importância à arquitetura do Oscar. E na mesma época, na Alemanha, o camarada se formar arquiteto, ele tinha que fazer um trabalho, uma tese sobre a obra de Oscar Niemeyer. Eu estou falando na Alemanha. Como é que você vê isso? Foi uma época de Bauhaus, né, do Gropius, e eu acho que meu avô foi disruptivo nesse momento. Aquela ideia de criar múltiplos e as coisas serem todas multiplicáveis e de baixíssimo custo, só. E aí ele veio com essa nova linguagem, né, de plástica e assim, pegando o passado como referência, o que a gente conhece... Principalmente o barroco, né? O barroco, em que a gente, através da arquitetura, demonstrava a sua importância, né, e a representação social das coisas na arquitetura. Acho que... Eu vejo assim a importância do Oscar, porque ele é um dos poucos, eu costumo dizer isso, bateu vários recordes, né? Porque ele vem influenciar o grande mestre Corbusier, né? Ele vem influenciar Corbusier no final da carreira, quando faz Le Rochemp, e vem dizer que vem influenciado por uma arquitetura que vem de fora. O Oscar, ele aproveita ali toda aquela maleabilidade do concreto armado
para fazer uma arquitetura de sonho, uma arquitetura, como ele dizia, que você vê a estrutura pronta, você já sabe o que é dali. Porque você sabe que antigamente, infelizmente, você chamava o engenheiro para fazer o prédio, depois chamava o arquiteto para adornar a fachada. E aí é que você ia ver o que era aquele prédio. Com o Oscar, não. Com o Oscar, ele já começou a fazer a estrutura, você já via o que aquele prédio era, né? Isso aí influenciou muito no teu trabalho também? Sem dúvida. Quando ele, assim, até acompanhando ele na prancheta, quando ele fazia uma forma, já estava na cabeça dele a estrutura e sabia que seria viável a concepção daquele elemento. A Catedral de Brasília é um exemplo fantástico que demonstra bastante isso. O Museu do Paraná, o MAC, o Museu de Niterói, os palácios, todos eles com aquelas colunas impressionantemente lindas, incrível. E você falou da catedral, a catedral foi outro recorde, né? Pela primeira vez uma indústria, que foi a indústria do vidro, teve que correr atrás do sonho de um arquiteto. Porque foi oferecido um fechamento para ele, que ele não gostou, vários pedacinhos de vidro, ele não, eu quero um pano maior. E a indústria do vidro teve que correr atrás, tanto é que ela foi inaugurada em 70, né, se eu não me engano, né? Perfeito, perfeito. E depois ainda veio o painel da Mariane Perret. Mariane Perret, pô, lindo o painel dela, fantástico. Lindo. É uma obra que todo mundo tem que passar por ali, que é uma coisa realmente ímpar, né? Eu às vezes, Kaique, eu vejo, a gente estava falando também sobre o Sérgio, eu vejo que os grandes arquitetos brasileiros visionários, né, eles não estão tendo muito espaço. Eu acho que a gente deveria trabalhar para que esse espaço fosse apresentado, essa obra deles, aos jovens que estão aí se formando, né? O que você acha dessa questão? As coisas mudaram bastante, né? E cada dia que passa elas mudam mais rápido. Hoje a gente tem a inteligência artificial fazendo projetos. Mas nunca vai ter a genialidade de um Oscar, né? Sim, mas temos aí vários outros arquitetos que são referência também e assim, hoje em dia está muito mais disputado e as quantidades de áreas a serem ocupadas estão cada vez menores também. Então, mas sem dúvida, e todos eles têm que ser muito bem estudados e apreciados e que isso sirva de estímulo não só para os arquitetos, mas para quem administra uma cidade, para quem é responsável por uma função dessa, abra sua cabeça para que a gente possa fazer coisas refinadas, elegantes, bonitas e funcionais. Kaique, para terminar, qual é o recado aí que você dá para essa juventude que está se formando aí, cheia de sonhos em design? Como eu te falei, o design aí caminha ali de braços dados com arquitetura, com urbanismo, né, com arquitetura de interior. O que você diria para esses jovens aí? Eu vou dizer, assim, tentar passar uma mensagem, considerando a minha vivência, o que eu passo. Quando você almeja algo que não é comum, você vai ter dificuldades, mas não desista, porque vale a pena, é muito legal, é onde a gente tem prazer de fazer, é o nosso desafio, e não desistam, não escutem as besteiras que falam para você e sigam em frente. Valeu, Kaique, muito obrigado, o Divan Cultural te agradece, tá? Estamos sempre aqui à tua disposição, qualquer coisa. É só falar com a gente, nós estamos prontos com o microfone aberto para você. Sempre à disposição, um maior prazer. Grande abraço.